Temos diante de nossos olhos um dos textos que tem esse poder de acalmar, consolar, dar forças e renovar nossas esperanças. Talvez no momento tão difícil em que estamos vivendo. O meu convite é para que nesses próximos minutos, nesses breves momentos de reflexão, a gente possa encontrar nesse bom pastor que cuida de cada um de nós, cuida dos seus filhos, cuida de nós, as suas ovelhas, e que nos promete que nada vai nos faltar. Amém. Sabe, essa última expressão, nada vai nos faltar, ficou na minha mente, no meu coração nesses últimos dias, ao meditar nessa mensagem, para compartilhar aqui com vocês. Como entender essa promessa que nada vai nos faltar? Em tempos de crise, essa é uma expressão que até mesmo para nós cristãos nós temos um pouco de dificuldade para compreender, entender o seu sentido e o seu significado. Será que essa promessa de Deus se aplica que nós não vamos passar por necessidades, por dificuldades, por sofrimentos ou por dores? De que nós não vamos sentir falta daquelas coisas mais básicas da vida e da nossa sobrevivência? Contudo, todos os dias, nas reportagens, nós estamos vendo que está faltando máscaras, está faltando álcool em gel, está faltando álcool 70%, está faltando EPIs, que são materiais de segurança para aqueles que estão diretamente envolvidos, expostos ao vírus. Faltam testes para que a gente tenha tranquilidade em poder, talvez, de repente, agora, nos próximos dias e semanas, abrir o comércio novamente, a circulação. Faltam também alimentos, famílias estão preocupadas se vão ter condições de alimentar os seus filhos agora nas próximas semanas, nos próximos dias. Está faltando empregos, ou poderíamos dizer, está faltando aquela ajuda para aqueles que não podem trabalhar nesse momento de pandemia, não tem como trabalhar em casa, como muitos outros têm essa possibilidade. Todos nós estamos sentindo também a falta de um abraço de um familiar, do pai, da mãe, do tio, da tia, daquelas pessoas que fazem parte do nosso vínculo. Está faltando a possibilidade de a gente se reunir com os amigos, de ter aquele momento, aquele jantar, aquela alegria, aquele momento agradável. Está faltando também aquele almoço de domingo com família, talvez que muitos estariam fazendo no dia de hoje. Está faltando esse momento de culto presencial, vocês aqui na casa de Deus. Está faltando a ceia do Senhor, o abraço de irmãos na fé. E a lista poderia ser muito maior. Parece que tudo ao nosso redor está faltando, e em nada nos sentimos satisfeitos, confortados. Em uma situação assim, todos nós temos uma certa dificuldade de dizer aquilo que o salmista afirma no texto de hoje: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem sabe, talvez por pensarmos, mas se Jesus é o meu pastor, o bom pastor, então eu não preciso me preocupar, porque todas essas coisas que antes mencionamos não vai atingir a minha vida. Eu não vou passar por necessidades, eu estou imune a tudo isso. Eu posso sair tranquilo, andar por ali, que o vírus não vai me contagiar, porque eu sou o filho dele, a ovelha dele, e prometeu que nada vai acontecer comigo, que nada vai faltar. Será que a gente pode olhar dessa perspectiva, dessa maneira? Quando a gente tem pensamentos assim, logo vários textos nos ajudam a pensar por um outro lado. No Evangelho de Mateus, por exemplo, lemos que algumas pessoas queriam seguir Jesus. E uma pessoa chegou para Jesus e disse: Mestre, eu estou pronto para seguir o Senhor aonde quer que você for. Jesus olhou para ele e respondeu: As raposas têm suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Poucos capítulos depois, quando Jesus já havia chamado todos os discípulos,
prepara o coração deles para aquilo que eles iriam enfrentar. Então ele diz: estou mandando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Tenham cuidado, pois vocês serão presos, chicoteados nas sinagogas. Por serem os meus seguidores, vocês serão levados ao tribunal e julgados. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Por serem meus seguidores. Vemos o próprio Jesus dizer no Evangelho de João: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Quem sabe vocês estão lembrando da vida do apóstolo Paulo, das privações e provações que ele passou, desde ele estar preso, faltar alimento, faltar comida para ele sobreviver, mas também por sofrer uma doença que o incomodava muito, ao ponto dele implorar a Deus para que Deus o curasse. A lista aqui é grande, a gente poderia continuar, mas aqui já basta para a gente fazer uma pergunta. Quais são as implicações se a gente entender esse texto e essa expressão, nada nos faltará, em relação às coisas, em relação às situações da nossa vida, assim como nós antes mencionamos? Mas antes de responder, primeiro vamos para uma constatação. Os discípulos passaram necessidade, faltaram coisas para os discípulos. E eles eram os primeiros cristãos, aqueles que foram chamados por Jesus, aqueles que estavam caminhando com Jesus. Na verdade, até para o próprio Jesus faltou, onde ele até disse que não tinha onde descansar a cabeça. O apóstolo Paulo, a gente vai perceber também que faltou muita coisa para ele. Isso nos leva a pensar que pode ser que também em nossa vida nos falte coisas. Pode ser que nos falte um leito de UTI, pode ser que nos falte dinheiro, pode ser que nos falte saúde e, infelizmente, com dor no coração, pode ser que nos falte ou nós não tenhamos a possibilidade de sepultar os nossos entes queridos, o nosso pai, a nossa mãe, ou pessoas que fazem parte da nossa família. São perguntas que fazemos diariamente como pai, como filho, como neto, como médico, como empresário, como funcionário, como cidadão, como cristão. Como entender essa promessa? Nada vai nos faltar. Quando a gente olha ao nosso redor e a realidade que a gente vive, parece que tudo nos falta. Está totalmente diferente. Só que se a gente pensar nessa perspectiva ou dessa maneira, se a gente pensar que esse nada nos falta está relacionado às coisas deste mundo, como é que vamos explicar aquilo que os discípulos passaram, aquilo que Jesus passou, as provações, as dificuldades, as perseguições? Se a gente pensar dessa maneira, como é que nós vamos entender as palavras de Jesus? No mundo vocês vão sofrer. Se a gente entende o nada faltará para as coisas desse mundo, como é que a gente entende o pedido de Paulo, que estava sofrendo por uma doença no corpo, e Deus disse para ele não? O maior missionário que a gente tem registrado no texto bíblico, e Deus diz não. Ele viveu e conviveu com aquela doença até o fim dos seus dias. Ao voltarmos para o Salmo 23, lemos de novo: o Senhor é o meu pastor. E dentro de todas as imagens que estão contidas no texto bíblico para se referir a Deus e a maneira como Ele cuida de nós, é muito consolador saber que esse Deus também é nosso pastor. E Deus, através de Ezequiel, capítulo 34, nos ajuda a entender essa função de pastor. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei em um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes. Queridos irmãos, amigos, o que Deus promete que não vai nos faltar é o seu cuidado, a sua voz, a proclamação e o perdão de todos os nossos pecados, o anúncio da paz.
O que não vai nos faltar é a busca insistente desse pastor para as ovelhas que se afastaram do rebanho. O que não vai nos faltar é força e esperança aos que estão machucados, e não somente machucados exteriormente em seu corpo, mas interiormente também no seu coração e na sua alma, para aqueles que estão doentes. Talvez sim nos falte máscaras, nos falte dinheiro, nos falte leitos e também talvez a nossa saúde. Mas isso a gente sabe que é consequência, decorre da maldade do ser humano, da queda em pecado, da corrupção e da fragilidade em que vivemos. O próprio apóstolo Paulo já mencionou, já nos avisou isso, que o mundo inteiro, não somente nós, mas o mundo inteiro, a criação, geme e sofre. Não somente nesse momento de pandemia que estamos vivendo, mas essa é a realidade que nós estamos, a realidade do pecado. Mas precisamos lembrar aquilo que o Evangelho de João nos alerta hoje. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. Jesus nos chama pelo nome, promete nos dar forças e nos faz caminhar por caminhos certos. Mesmo que tenhamos que passar por vales escuros da morte, mesmo que tenhamos que enfrentar os nossos inimigos, como a própria imagem do Salmo nos coloca, que a gente vai sentar na frente dos nossos inimigos, mesmo que a gente tenha que enfrentar muitos problemas decorrentes, por exemplo, dessa pandemia que estamos vivendo, não precisamos ter medo, porque esse pastor, o bom pastor Jesus, está presente, está ao nosso lado e está nos cuidando. E o bom pastor Jesus não mediu esforços e carregou a cruz em nosso lugar, por mim e por você. Ele pagou um preço altíssimo, altíssimo, para que não nos faltasse a promessa da salvação. O bom pastor garantiu que fosse anunciado com abundância, assim como as imagens do Salmo nos ajudam a entender como pastos verdes, águas tranquilas, mansas, calmas, e também com bênçãos acima do que nós podemos receber com o nosso copo transbordando, ou seja, a nossa vida transborda da ação e do cuidado do nosso Deus. Uma vida na presença de Jesus, ontem, hoje e sempre. Por isso, precisamos fortalecer e cantar, declamar em alto bom som aquilo que antes nós fizemos. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo o sempre. Como é bom saber que a bondade e a misericórdia de Deus não faltam. A bondade e a misericórdia de Deus caminham conosco todos os dias. Como é bom sabermos que o bom pastor garante que nessa caminhada não faltará aquilo que nos garante um lugar na casa celestial. Lugar que habitaremos na presença do Senhor para todos sempre. Por isso, queridos irmãos, confie no Senhor, que unidos nele, estamos sendo cuidados pelo bom pastor Jesus. E nesse bom pastor Jesus, nada nos falta. Amém.